Olá, turma do curso Tecnólogo em Gestão Comercial da Autarquia do Ensino Superior de Arco Verde, a ESA, da disciplina Comportamento do Consumidor. Vejam só, nas últimas aulas a gente tem debatido quais são as ferramentas de análise do comportamento do consumidor, quais são os pontos que a gente analisa quando estamos analisando o comportamento do consumidor e todas as variáveis que compõem esse comportamento e todas as formas que o consumidor de alguma forma é influenciado. Hoje, estamos vivenciando um momento diferente na nossa sociedade, que é uma pandemia. E essa pandemia está fazendo com que exista uma transformação na forma de se comportar, tanto as organizações como o consumidor. E eu proponho para vocês, como já foi dito em sala de aula virtual, que nessa parte final da disciplina, cada um na sua cidade elabora um artigo científico, descrevendo como é que está o comportamento do consumidor da sua cidade, como é que ele está se alterando, quais foram as mudanças que ocorreram, como a tecnologia está influenciando nessas mudanças. Então, cada um dentro da sua cidade vai ter como base desenvolver esse artigo. A base é a mudança do consumidor diante do cenário que a gente está vivenciando. O tema específico cada um vai desenvolver, mas o geral é esse que eu acabei de falar. Então vamos lá, essa aula é para passar alguns pontos, algumas orientações de como desenvolver esse artigo. Eu sei que para muita gente, quando fala em desenvolver artigo, imagina logo algo bem complexo. Na verdade, é complexo, é difícil. Só que com prática e com muita leitura, fica bem mais fácil desenvolver esse artigo. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Bom, pessoal, comportamento do consumidor, orientações para a elaboração do artigo. Essa parte da orientação, eu estou passando a primeira parte dessa orientação. Estou passando a primeira parte, que a segunda parte é uma parte mais gráfica, que veremos em outra aula. Mas nesse momento vamos abordar um pouco somente a questão de escrita, a questão de como estruturar de forma geral o seu artigo. Estrutura do artigo. Conceito característica. Como vimos e como já sabemos, estamos em um ambiente em que é um ambiente acadêmico. É um ambiente em que a necessidade de tudo que falarmos ou de tudo que expressarmos tem uma base científica. Nós não podemos trabalhar no achismo. O achismo não é aceito pela ciência. E é exatamente esse o ponto inicial que nos leva a desenvolver um artigo. Porque o artigo é uma forma sintética de apresentação de um relatório escrito, em forma de relatório escrito. É uma forma sintética em que eu vou descrever um resultado de uma investigação que eu realizei. Então, o objetivo fundamental de um artigo é de ser um meio rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecido, através de sua publicação em periódicos especializados, a dúvida investigada. Ou seja, quando a gente está desenvolvendo um artigo, a gente desenvolve com base num questionamento que foi feito. Qual foi o questionamento que eu trago para vocês agora? O questionamento que eu trago para vocês agora é se está tendo ou não mudança no comportamento do consumidor com base nesse cenário que estamos vivenciando, que a sociedade está vivenciando, que é a pandemia do coronavírus, do Covid-19. Então, o que é que estamos questionando aqui? Se há ou não essa mudança. E você vai analisar na sua cidade se há ou não essa mudança. Então, para você ter uma base, para você ter uma construção mais coerente desse artigo, todo meio científico, ele tem uma fundamentação. Você não tira do nada. A partir do momento que eu tenho um questionário, mesmo que esse questionário seja parte aleatória da minha cabeça, eu vou ter que referenciar, vou ter que dar uma base teórica a isso que eu estou questionando. E essa base vai ser a orientação para a minha pesquisa. Então, todo artigo tem um referencial teórico, todo artigo tem uma metodologia, tem um método específico. Estamos fazendo ciência. Para fazer ciência e conhecimento, a ciência constrói o conhecimento constrói a ciência. Para a gente fazer conhecimento, tem que ter uma base, tem que ter uma metodologia, tem que ter um método específico de como foi que eu cheguei a determinado resultado, até o resultado que eu alcancei. Eu não posso fazer de forma aleatória, eu tenho que ter uma base. Essa base, esse caminho que eu vou traçar, esse caminho, é a metodologia. Eu vou traçar metodologicamente um caminho para chegar a um resultado. E é interessante quando a gente fala metodologia, porque a metodologia ele traz uma base, ele traz um roteiro pré-determinado para que você não se perca no caminho. Então, essa é uma das formas de você chegar a um resultado mais concreto. Muitas vezes não é um resultado que eu esperava previamente,
mas é um resultado. Então, é, ter referencial, ter metodologia, isso são ações científicas. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente está abordando no artigo é, formas de construir esse conhecimento. Então, e o que a gente pode abordar no artigo? Que tipo de tema a gente pode abordar? Qualquer tema que seja passível de pesquisa. Qualquer tema que eu possa de alguma forma desenvolver um trabalho e esse trabalho vai ter um resultado e um resultado concreto para a ciência. Então, eu vou desenvolver, seja ele temas historicamente polêmicos, seja só problemas teóricos, práticos ou novos, não importa. São desde que você construa um ambiente científico propício. Quando falamos em ciência aqui, pessoal, a gente tem que deixar bem claro isso. Muita gente pensa que ciência é quando você entra num laboratório e só faz coisas de laboratório. Não. Fazer ciência é construir conhecimento, seja ele em qual área que existe, seja ele em qual área que você queira trabalhar. Humanas, ciências da saúde e por aí vai, qualquer área. Exatas, não importa. Quando você constrói um conhecimento e esse conhecimento é provado por meio da pesquisa que você realizou, você está fazendo ciência. Então, fazer um artigo científico nada mais é do que construir conhecimento. A estrutura do artigo. O artigo tem uma estrutura básica que vai de título, autor, epígrafe, resumo, abstract, palavra-chave, conteúdos e referência. Essa estrutura do artigo, às vezes ele tende a variar um pouco de acordo com o tipo de local que eu quero publicar esse artigo. Tem alguns lugares que já tem sua estrutura básica, já tem sua estrutura padrão. Então eles dizem, olha, a estrutura do artigo que eu quero é essa daqui. E a partir daí a gente é desenvolvido o artigo. Mas essa aqui que eu vou apresentar para vocês é uma estrutura padrão, uma estrutura básica que de forma geral todos os artigos têm. Então primeiro a gente começa pelo título. Deve compreender o conceito-chave que o tema encerra e ser numerado para indicar em nota de rodapé a finalidade do mesmo. Pessoal, o título é a primeira porta para para alguém ler seu trabalho. Por que a primeira porta? Quando eu estou com um título bem claro, a pessoa que pegar o trabalho já entende do que se está falando ali. Então, o título é fundamental. E o título já diz até a abrangência do trabalho. Então, você vai ter que entender qual a abrangência do seu trabalho e, a partir daí, a partir dessa abrangência, fazer a sua pesquisa. Mas cuidado, que muitas vezes a pessoa faz tanta abrangência, abrange tanto, que esquece de que a pesquisa tem que ser passível de ser realizada. Então, se eu faço uma pesquisa muito ampla, dificilmente eu vou conseguir realizar essa pesquisa. Então, quando eu estou desenvolvendo um artigo, eu tenho que delimitar bem o tema a ponto de ser fácil, não ser fácil, a ponto de ser possível realizar aquele artigo, aquela pesquisa. Entendendo? Então, eu vou ter que desenvolver o título dessa maneira. E que o leitor, a primeira pessoa, quando a pessoa pegar, entende o que é que vai falar daquilo ali. Pode até não conhecer do assunto, mas sabe do que se trata, do que vai ser abordado naquele trabalho. Depois do título, temos os autores. O autor do artigo deve ser indicado do centro da margem direita. Caso haja mais de um autor, os mesmos deverão vir em ordem alfabética. No caso, tem que vir em ordem alfabética e, depende da situação, quando você tem titulação diferente, da maior para a menor titulação. Os dados de titulação de cada um serão indicados em nota de rodapé através da numeração de ordem. Então, no artigo, normalmente, a gente coloca a numeração de ordem. Nessa numeração de ordem, na nota de rodapé vai ter a titulação de cada autor do artigo. Epígrafe é elemento facultativo que expressa um pensamento referente ao conteúdo central. Esse epígrafe ele é facultativo. Você faz um pensamento de forma resumida, você faz uma frase, uma coisa que resuma o pensamento central daquele artigo. Muita gente não faz isso. Para o nosso artigo da nossa aula, da nossa disciplina, eu não vou exigir a epígrafe, então deixem de lado esse ponto. O resumo, o abstract, texto com uma quantidade predeterminada de palavras, onde se expõe o objetivo do artigo, a metodologia utilizada para solucionar o problema e os resultados alcançados. Então, normalmente, quando a gente vai publicar algum artigo, eles delimitam a quantidade de palavras que deve ter o resumo. Então, nesse caso aqui, nesse caso, eu vou deixar aberto para vocês, agora que deixem bem
sucinto o resumo. O resumo é um resumo. Cuidado para não colocar informação demais que o leitor fique sem interesse mais de ler o artigo. Então, você coloca de forma resumida. Expõe o objetivo do artigo, expõe qual foi a metodologia utilizada para solucionar o problema e qual foram os resultados alcançados, de forma bem sucinta, que os detalhes vão ser desenvolvidos durante o trabalho. É interessante que aqui no resumo falou do objetivo do artigo. Tem muita gente que se atrapalha em desenvolver o objetivo de trabalho científico, seja ele artigo, seja ele TCC, seja ele qual for. Por quê? Quando vai fazer a escrita do artigo científico, eu uso uma técnica, não é técnica, um bizu que eu acho que facilita bastante na hora de desenvolver o artigo. Por que eu pensei nessa forma de desenvolver o objetivo? Porque muita gente faz um título, faz um objetivo e no trabalho tem outra coisa. Então são três coisas diferentes no mesmo trabalho. A gente tem que lembrar que tem que ser tudo conectado. Então tem que haver uma conexão entre todos esses pontos. O objetivo, o título, o objetivo e o que vai ser de fato trabalhado no artigo. Então, qual é a dica? Você pega o título, por exemplo, analisar o comportamento do consumidor de Arco Verde, perdão, o título, comportamento do consumidor de Arco Verde durante o período do isolamento social provocado pela Covid-19. Pronto, o título do meu trabalho. Como é que eu fazer um objetivo em relação a esse título? É bem simples, um objetivo geral. Pega o título como está, copia e cola e coloca um, um verbo na frente. Agora você vai ter que ver qual o verbo que se adequa mais a essa situação. E claro que no texto, há algumas situações em que eu vou ter que fazer uma readequação de alguns pontos daquele texto para ele ficar de fácil entendimento. Então, analisar o comportamento. Então, o trabalho não é o comportamento do consumidor de Arco Verde durante a Covid-19. Então, objeto geral, analisar o comportamento do consumidor durante a Covid-19. Então, colocou o nome analisar na frente. Já disse o que você pretende fazer com esse trabalho. Então, eu voltando à questão do resumo, o resumo é de forma bem sucinta para que você não entregue muitos, muitos pontos que você vai detalhar no seu artigo. Palavras-chave são palavras características do tema que servem para deixar o artigo, indexar o artigo até 6 palavras. Então, são até 6 palavras que você vai colocar lá abaixo do resumo. Essas 6 palavras eles vão indexar o artigo. São palavras que são as chaves do artigo. Então, o artigo de forma geral aborda o quê? Aborda comportamento do consumidor, Covid-19, Arco Verde e por aí vai. Então, você vai colocar um conjunto de, de palavras que indicam qual é a chave qual é o tema central que é abordado nesse seu artigo. O corpo do artigo. Primeiro ponto, introdução. Então, introdução. O objetivo da introdução é situar o leitor no contexto do tema pesquisado, oferecendo uma visão global do estudo realizado, esclarecendo as delimitações estabelecidas na abordagem do assunto, os objetivos e as justificativas que levaram o autor a tal investigação, para, em seguida, apontar as questões de pesquisa para as quais buscará as respostas. Deve-se ainda destacar a metodologia utilizada no trabalho. Em suma, pessoal, é você fazer uma abrangência do tema. Você abordar de forma geral o tema. Qual é o contexto da sua pesquisa? Qual a visão geral da sua pesquisa? Quais são as delimitações que você teve na hora de desenvolver esse artigo? Quais são os objetivos? Qual a justificativa? O que foi que levou a você a colocar essa justificativa? Interessante, pessoal, é que você construa uma justificativa plausível também. Porque tem muito trabalho que eu já li que a justificativa não tinha uma, um arcabouço científico. Simplesmente, como já vi trabalho, que dizia, não, é curiosidade. Não, curiosidade, claro que você tem que ter curiosidade para desenvolver o tema, mas só isso não basta. Você tem que argumentar melhor em relação a isso. Então, vejam direito a questão da sua justificativa. Então, deve destacar também a metodologia. Tem alguns lugares que pedem a metodologia à parte da introdução. Mas, nesse caso, vocês podem colocar assim, a metodologia dentro do trabalho, como também podem colocar à parte. Vocês podem colocar um campo só para metodologia. Quando coloca um campo só para metodologia, você tem a possibilidade de detalhar melhor como foram os métodos utilizados e qual foi a base científica para esse método. Em suma, apresenta e delimita a dúvida investigada.
problema de estudo. O que foi pesquisado, no caso? Então, nesse caso, a introdução, ele deixa bem claro o que foi que você pesquisou, qual era a dúvida que existia nesse seu trabalho, os objetivos, para que serviu o seu estudo, qual é o objetivo que eu tenho de estudo, e a metodologia utilizada no estudo, como foi feito. Isso você está na introdução. Próximo ponto seria o desenvolvimento e demonstração dos resultados. Nesta parte do artigo, o autor deve fazer uma exposição e uma discussão das teorias que foram utilizadas para entender e esclarecer o problema, apresentando-as e relacionando-as com a dúvida investigada. Pessoal, nesse caso aqui, vocês têm que atentar numa coisa. Vocês estão desenvolvendo um trabalho científico. Quando eu desenvolvo trabalho científico, eu tenho que ter uma base teórica muito forte de tudo que você que for mais pertinente sobre o artigo, principalmente teorias mais modernas. Claro que você pode ir nas teorias clássicas, claro que você pode utilizar como base isso, mas é importante que você mescle também e coloque coisas mais atuais, porque se você só for utilizar literatura mais antiga, você vai estar com base em conceitos que muitas vezes já foram refutados. Então, é importante que você utilize como base, sim, a teoria clássica, mas sempre analisando e complementando, ou muitas vezes até colocando como a base principal, teorias mais, literaturas mais atuais, mais modernas. Então, a sua base é a, a exposição inicial, desenvolvimento desse artigo, tem como exposição inicial seu referencial. E é importante que, para você desenvolver um bom referencial, que você leia muito. Uma coisa que eu sempre falo às minhas turmas, e elas se reclamam muito porque eu passo muito artigo. Mas estamos em um ambiente acadêmico, não tem como a gente se afastar dos artigos científicos. Então, se estamos em um ambiente acadêmico, temos que sim ter base científica, e essa base científica muitas vezes vem por esses artigos. Claro que tem livros e tudo mais, mas essa nossa base científica vem por esses artigos, então a gente tem que construir com base nisso. Então, para construir bem, eu tenho que ler muito. Então, neste aspecto, ao constar uma referência, uma revisão de literatura, o objetivo é de desenvolver a respeito das contribuições teóricas e a respeito do assunto abordado. Então, eu vou estar desenvolvendo sobre a minha contribuição teórica e sobre o assunto abordado. O corpo do artigo pode ser dividido em itens necessários que possam desenvolver a pesquisa, ou seja, quantas partes tem o desenvolvimento? Vai depender muito do seu trabalho. Vai depender muito do que eu quero abordar no meu trabalho. Eu posso dividir em quantos for necessário para melhor entendimento da pesquisa. É importante expor os argumentos de forma explicativa ou demonstrativa, através de proposições desenvolvidas na pesquisa. Então, é importante que fique de forma bem argumentado e bem explícito o desenvolvimento do artigo, onde o autor demonstra, assim, ter conhecimento da literatura básica do assunto, onde é necessário analisar as informações publicadas sobre o tema até o momento da redação final do trabalho, demonstrando teoricamente e objeto de seu estudo e a necessidade ou oportunidade da pesquisa que realizou. Então, é importante a literatura a desenvolver um bom referencial teórico, uma boa argumentação. Você vai desenvolvendo essa argumentação de forma explicitativa, explicativa, e demonstrando de forma clara todo esse arcabouço teórico que você acabou de trazer para aquele tema. Então, você vai ter que deixar bem claro qual é aquele tema. E é interessante que você vá analisando esses temas até o momento final do trabalho, até a redação final do trabalho, porque isso vai se atualizando. Muitas vezes você pode acrescentar pontos importantes nesse referencial, mesmo durante o desenvolvimento do trabalho. Quando o artigo inclui a pesquisa descritiva, apresentam seus resultados desenvolvidos na coleta dos dados através de entrevistas, observações, questionários, entre outras técnicas. Ou seja, quando eu também tenho uma pesquisa descritiva, uma pesquisa de campo, eu também vou ter que colocar um ponto para trazer esses resultados. Seja ele desenvolvido por meio de entrevista, observações, questionários, ou qualquer técnica que seja. Eu vou ter que trazer também um campo específico dentro do artigo para apresentar esses resultados. Bom, e a conclusão? Após a análise e discussão dos resultados, são apresentadas as conclusões e as descobertas do texto, evidenciando com clareza e objetividade as deduções extraídas dos resultados obtidos e apontando ao longo da discussão do assunto. Pessoal, quando a gente está desenvolvendo a conclusão, a gente vai ter que deixar de forma bem clara e evidente quais foram as descobertas que eu tive quando eu desenvolvi esse artigo. Quais foram
as discussões, quais são os resultados que eu tive através da discussão, das discussões daqueles temas que eu trouxe como referencial, através da análise daqueles resultados que eu tive. Então, eu vou ter que trazer de forma bem clara todos esses pontos. Neste momento, são relacionadas às diversas ideias desenvolvidas ao longo do trabalho, num processo de síntese dos principais resultados, com os comentários do autor e a contribuição trazidas pela pesquisa. Então, nesse caso aí, você vai ter que ter comentários sobre você vai ter que trazer comentários, colocar comentários sobre o resultado que você encontrou nessa pesquisa. Qual foi a contribuição que essa pesquisa teve? Ou seja, o resultado ele vai trazer um pouco do que você encontrou nesse trabalho. A conclusão vai trazer um pouco disso, dos seus comentários, de quais foram os resultados obtidos, quais foram as deduções que se chegou diante de toda a discussão, diante de todos os dados que foram levantados. Cabe ainda lembrar que a conclusão é um fechamento do trabalho estudado, respondendo às hipóteses enunciadas e aos objetivos do estudo, apresentados na introdução, onde não se permite que nesta seção sejam incluídos dados novos que já não tenham sido apresentados anteriormente. Então, veja só, pessoal. Então, a conclusão, o fechamento do trabalho, é nesse ponto em que você enuncia todos os resultados alcançados dentro dos objetivos que foram estabelecidos na introdução. Então, aqui você vai colocar quais são os objetivos e qual foi o resultado que foi alcançado em cima desse objetivo. Claro, de forma bem sucinta. E é importante também frisar que na conclusão não se coloca dado novo. Todos os dados que poderiam ser levantados está no referencial teórico na pesquisa de campo que você realizar. Nesse aqui você só vai trazer uma conclusão daquilo ali que você já demonstrou, entendeu? E não traz dados novos, não apresenta dados novos, nada além do que já foi apresentado anteriormente. Então, as referências são um conjunto de elementos que permitem a identificação no todo ou em parte de documentos impressos ou registrados em diferentes tipos de materiais. As publicações devem ter sido mencionadas no texto do trabalho e devem obedecer às normas da ABNT. Então, pessoal, quando eu estou fazendo a parte de referencial, é importante que eu coloque nessa parte tudo que eu citei no meu trabalho. Todos os autores que eu citei têm que estar presentes na referência. E se você não colocar presente na referência, pode até ser considerado plágio. Então, você tem que estar lá. E muitos trabalhos são reprovados porque não tem conexão entre o que você colocou lá no seu trabalho e a referência. E muitas vezes tem muita coisa de referência que não está lá no seu trabalho. Então, você vai ter que fazer essas junções. E é importante também lembrar que a forma de você montar a referência tem que estar de acordo com as normas da ABNT. Não pode fugir das normas da ABNT. Outra coisa, pessoal, quando for fazer pesquisa em sites, lembrem-se de sempre anotar o link do site que você pegou, anotar a data e a hora desse site. Então, você sempre tem que pegar o link de todos esses sites. Tem muita gente que desenvolve artigo, vai pesquisando um monte de coisa e no final não sabe de onde tirou aquilo. Aí tem um plágio gigantesco. Não, você vai ter que lembrar de onde você tirou para poder colocar na sua referência. Então, a referência trata-se de uma listagem dos livros, artigos e outros elementos de autores efetivamente utilizados, referenciados no trabalho, no artigo. Então, você vai ter que fazer essa listagem obrigatoriamente, não tem para onde correr. Pessoal, um ponto que eu vou abordar que é muito importante é a questão da linguagem do artigo. Lembrando que estamos fazendo um trabalho científico, tem que ter uma linguagem de rigor científico. Então, tendo em vista que o artigo se caracteriza por ser um trabalho extremamente sucinto, exige-se que tenha algumas qualidades. Então, é exigido que tenha qualidade. Que qualidades são essas? Linguagem correta e precisa. Lembrando que a gente está trabalhando de forma sucinta, então tem que ser correto, então tem que ser muito precisa. Coerência na argumentação, clareza na exposição das ideias, objetividade, concisão e fidelidade às fontes citadas. Para que essas qualidades se manifestem, é necessário principalmente que o autor tenha um certo conhecimento a respeito do que está escrevendo. Então, pessoal, como eu já tinha dito, é importante ler muito para construir esse conhecimento. Então, quando eu leio muito e tenho conhecimento daquele assunto que eu estou escrevendo, que eu estou abordando, fica mais fácil desenvolver uma linguagem mais correta e precisa. Fica mais fácil expor as ideias. Fica mais fácil ser objetivo. Fica mais fácil ser fiel às fontes. Por quê? Eu estou com tudo desenvolvido com base em leituras que eu estou fazendo. Então, quando eu sei do assunto, fica mais fácil ter essa clareza
na linguagem que eu vou utilizar ao desenvolver esse meu artigo. Quanto à linguagem científica, é importante que sejam analisados os seguintes procedimentos no artigo científico. Objetividade, a linguagem objetiva deve afastar as expressões eu penso, eu acho, parece-me. Então, expressões como essas devem ser banidas do artigo, porque quando você coloca isso, dá espaço para interpretações simplórias e sem valor científico, porque eu acho, como assim eu acho? Se você acabou de fazer uma pesquisa, você não está com dado concreto aí, então não é eu acho, eu penso, ou parece-me. Não existe isso, não é parece, é ou não é. Não é parece, pode ser, não. Quando você tem que ser bem objetivo. Você não fez uma pesquisa, você está com os dados em sua mão, então você vai trazer o resultado dessa pesquisa que você realizou. Estilo científico, a linguagem científica é informativa de ordem racional, firmada em dados concretos, onde pode-se apresentar argumentos de ordem subjetiva, porém dentro de um ponto de vista científico. Então, eu posso trazer argumentos de ordem subjetiva, mas dentro do ponto de vista científico, com base em uma literatura que eu levantei, com base em algo mais em dados concretos, em informações que eu captei durante a minha pesquisa. Então tem que ter esse rigor científico. Então tem que ter essa objetividade dentro da subjetividade. Então tem que ter um vocábulo técnico. A linguagem científica serve-se do vocábulo comum, utilizado com clareza e precisão. Mas cada ramo da ciência possui uma terminologia técnica própria que deve ser observada. Então, se eu estou na área da médica, então a terminologia técnica vai estar presente no meu artigo. Se eu estou na área da administração, então a terminologia técnica vai estar presente também nessa área. Então, cada área vai utilizar seu vocábulo técnico. Lembrando que estamos desenvolvendo um trabalho científico. A linguagem técnica é fundamental para desenvolver esse trabalho científico. A correção gramatical é indispensável, onde se deve procurar relatar a pesquisa com frases curtas, evitando muitas orações subordinadas, intercaladas com parênteses num único período. O uso de parágrafos deve ser dosado na medida necessária para articular o raciocínio. Toda vez que se dá um passo a mais no desenvolvimento do raciocínio, muda-se de parágrafo. Ou seja, primeiro tem que fazer a correção ortográfica. Você tem a correção gramatical e ortográfica. Você tem que fazer correção do seu trabalho. E muitas publicações que você vai fazer, eles exigem que esteja assinado por um profissional essa correção. Então, você tem que procurar trabalhar com frases curtas, com períodos curtos e bem claros, bem diretos, para que a pessoa que esteja lendo não se canse de ler aquele parágrafo. Tem parágrafo que é tão grande que a pessoa se perde no meio dele. Então, o parágrafo ele tem que ser dosado na medida para que o raciocínio ele seja trabalhado da melhor forma possível. Então, toda vez quando for mudar de assunto, mudar de raciocínio, muda-se também do parágrafo. Os recursos ilustrativos, como gráficos, estatísticos, desenhos, tabelas, são considerados como figuras e devem ser criteriosamente distribuídos no texto, tendo fontes citadas em notas de rodapé. Então, quando eu desenvolver qualquer recurso ilustrativo, eu tenho que, na nota de rodapé, trazer suas fontes. Não posso deixar esses materiais ilustrativos sem nenhuma fonte. Claro que muitos deles eu posso também desenvolver, eu posso mesmo criar meu gráfico, estatístico, criação própria, mas eu tenho que deixar claro se é minha ou se eu peguei de alguma literatura específica. Para a redação ser bem concisa e clara, não se deve seguir o ritmo comum do nosso pensamento, que geralmente se baseia na associação livre de ideias e imagens. Então, quando a gente pensa muito rápido muitas vezes. Quando a gente fala também, a gente fala muito rápido. Quando a gente está desenvolvendo esse artigo, a gente tem que ter mais clareza nisso, porque quando eu vou desenvolver, o ritmo não pode ser o ritmo do que eu penso ou do que eu falo. O ritmo tem que ser de forma conexa a tudo que eu estou escrevendo para ficar de maior entendimento. Assim, ao explanar as ideias de modo coerente, se fazem necessários cortes e adições de palavras ou frases. Então, quando eu estou desenvolvendo a minha ideia, eu posso fazer meus rascunhos e quando eu vou desenvolver melhor o trabalho, eu vou cortando aquelas palavras que são desnecessárias ao texto, que só fazem muitas vezes fazer com que o trabalho fique cada vez maior, mas não dizem nada. Então é importante que você tire isso para que o trabalho fique cada vez mais conciso, mais direto. A estrutura da redação assemelha-se a um esqueleto, constituído de vértebras interligadas entre si. O parágrafo é a unidade que se desenvolve uma ideia central, que se encontra ligada às ideias secundárias
devido ao mesmo sentido. Desse modo, quando se muda de assunto, muda-se de parágrafo. Então, você tem que manter uma estrutura que o que você coloca dentro desse parágrafo, ele tem que estar interligado. Tem que ter uma interligação, tem que ter uma conexão dentro da ideia que está sendo desenvolvida naquele trabalho. Então, se eu pretendo mudar de assunto, então eu vou ter que mudar de parágrafo. Porque eu falando de outro assunto não vai ter conexão com a base daquele parágrafo que eu estou trabalhando, que eu estou descrevendo. Então, um parágrafo segue a mesma circularidade lógica de toda a redação. Por que serve uma circularidade lógica? Porque ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, lembre-se que eu falei anteriormente. No parágrafo, você vai ter que começar e terminar. Então, e terminar o mesmo assunto. Então, sempre vai ter que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, de forma bem sucinta. Convém iniciar cada parágrafo através do tópico frasal, oração principal. Então, sempre inicia com uma oração principal que dá aquela chama principal, o trabalho, aquela introdução, onde se expressa a ideia predominante. Por sua vez, é, esta é desdobrada pelas ideias secundárias. Todavia, no final, ela deve aparecer mais uma vez. Assim, o que caracteriza um parágrafo é a unidade, uma só ideia principal. A coerência, a articulação entre as ideias e a ênfase volta à ideia principal. Entendeu como é que funciona? Eu chego lá no parágrafo, começo a desenvolvê-lo. No começo do parágrafo, eu já coloco qual é a ideia principal. Começa a desenvolver o parágrafo, coloca as ideias secundárias que norteiam, que são norteadoras da ideia principal, e volto no final dele à ideia principal, porque mostra conexão com o seu começo, meio e fim. A condição primeira indispensável de uma boa redação científica é a clareza e a precisão das ideias. Saber-se-á como expressar adequadamente um pensamento se for claro o que se deseja manifestar. Então, se eu tenho com clareza o que eu quero pesquisar, o que eu quero manifestar, então eu vou conseguir desenvolver bem uma redação científica, desenvolver bem a clareza e precisão às minhas ideias. O autor, antes de iniciar a redação, precisa ter assimilado o assunto em todas as suas dimensões, no seu todo como em cada uma de suas partes, pois ela é sempre uma etapa posterior ao processo de criação de ideias. Então, escrever o artigo é uma etapa posterior à criação da ideia. Por isso que eu tenho que ter bem claro tudo que eu estudei, tudo que eu li. Quando eu leio mais, desenvolvo mais o meu referencial, eu tenho isso com mais clareza na minha cabeça. Eu tenho essa ideia com mais clareza. Então, quando eu tenho isso bem claro, bem trabalhado na minha cabeça, fica mais fácil desenvolver o texto. Então, a etapa posterior as ideias seria desenvolver o desenvolvimento do texto, da parte escrita. E aí, todas essas dimensões que a gente está trabalhando aqui, ela fica mais clara quando eu leio muito. Vou frisar bem essa parte. Quando eu leio muito artigos científicos, quando eu leio muito livro sobre o tema que eu quero desenvolver. Isso clareia as ideias, facilita muito na hora de escrever. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre como desenvolver o artigo. Essa é a primeira parte, onde já tenho falado com vocês em sala de aula virtual, que vamos desenvolver também a segunda parte, que é a parte gráfica, a parte de imagem, de tudo mais que está ligado muito às regras da ABNT. E antes de encerrar, eu queria frisar uma coisa. Eu já tinha abordado isso na aula passada e vou frisar novamente a questão do que tipo de trabalho estamos desenvolvendo. Se é um trabalho quantitativo ou um trabalho qualitativo. Quando formos fazer a parte metodológica, temos que deixar isso bem claro. É um trabalho qualitativo ou um trabalho quantitativo. Lembrando que quanti dá a ideia de números, quali de qualidade, interpretação. Nesse trabalho vamos fazer um método misto, não um método quantitativo nem só um método qualitativo. Vamos fazer um método misto que eu acho um método mais completo. Então seria um método que envolve tanto a parte quantitativa, que vamos fazer uma abordagem, uma análise de alguns números, de alguns dados que vamos realizar na pesquisa, que vai ser trazido como resultado da pesquisa que vamos desenvolver. E também vamos fazer algumas análises e algumas interpretações desse cenário que estamos vivenciando com base na literatura que a gente vai desenvolver. Então, a gente vai fazer um trabalho misto, de um trabalho em que vai envolver tanto a parte qualitativa como a parte quantitativa. Pessoal, espero que tenha sido bem claro e com essa minha explanação. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo por e-mail, pelo WhatsApp ou da ferramenta que vocês acharem mais fácil. Lembrando que a gente tem aula virtual pelo Meet e também utilizamos o Classroom. Lembre também das resenhas que vocês têm que entregar até o final
do nosso semestre letivo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, até a próxima, pessoal.